dos modos. Antes de... no último vídeo eu falei de 4 dos 5 estágios da mielinização. Na gestação em primeiro mês de vida, rejeição esquizoide, gera introspecção. No segundo estágio, do 1 aos 3 anos de idade, estágio da oralidade, do abandono, gera acolhimento e capacidade de compreender emoções das pessoas. Terceiro estágio, manipulação, fase dos 3 aos 4 anos de idade, a fase em que a criança aprende a manipular objetos, a falar com pessoas, articulação e criatividade, aprende pensamento estratégico, por vezes a psicopatia, mas também é a fase da liderança, desejo de domínio, desejo de ter as suas coisas e cuidar bem delas. Ou apreço por aquilo que se tem e se é responsável. Quarto estágio, e por fim, masoquista. Estágio do afeto. Aí sim a gente fala de responsabilidade, a capacidade de autoconter impulsos e de soltar impulsos. A fase da vergonha e da humilhação. Um pouco antes disso, negativo, falando das trevas, o esquizoide tem a rejeição como aspecto, se vê rejeitado, por vezes rejeita o ambiente, e o tipo de personalidade é o retraído, retrai-se para dentro para se salvar, por vezes foge, o covarde, o medo, mas foge para dentro, aguça inteligência, por vezes canaliza, incorpora. No caso de um doente, esquizofrenia, paranoias, psicoses. O segundo é o oral. Capacidade afetiva, capacidade de ver pensamentos. No positivo, bem resolvido com abandonos, perde, não se importa muito, consegue ver o sentimento do outro, geralmente muito humilde, muito todos somos um. Ótimo para cuidar de uma casa, para fazer um almoço, né, muito querido. Lado negativo, afecção, muito apegado, muito não posso dizer adeus, né, não tem como ter tudo colado. Aprendizado de valorização humana. No negativo, psicopata, é meio óbvio, né? Cuidar de um grupo, cuidar de uma equipe exige afeto, exige coração, exige comprometimento, exige estar do lado do time, querer proteger o time, querer proteger cada um. Exige liberdade, o psicopata pede liberdade. Enquanto o perfil jogador no saudável exige do grupo alegria, quero todo mundo livre, saudável, com poder para cada um fazer o seu, né? O melhor mestre é o professor. O psicopata ele é incapacitado de ensinar, enquanto que o líder ele quer que cada um tenha a visão. O bom jogador quer que cada um saiba jogar. O psicopata ele quer ter a verdade para si, para ele controlar, e quer que os outros saibam só do que tem que fazer. Então tem uma diferença bem grande entre ser um bom instrutor, um bom professor, um bom evolucionista ao outro, e você ser um dominador. E não é legal ser dominador, você acaba perdendo o domínio. Vamos lembrar dessa parte. Instâncias negativas das trevas, elas são utilitárias, são mecânicas. São necessárias para a evolução da vida. Só que veja bem, elas são limitadas, não são usadas por um ser humano, não deveriam ser usadas por um ser humano. Instâncias da luz, elas são obrigatórias. E por vezes são espelhos mais complexos e mais amplos dos princípios das trevas. Isso é uma lei óbvia da vida. Do cambriano até o mamífero se cresceu. Continuando, masoquista tem a ver com afeto. Agora voltando ao cambriano, o esquizoide é retraído, longo, pernas longas para se afastar do chão, braços longos para empurrar as coisas. Bem típico rejeitando, pois tenho medo, isso me fere. Oral tende a ter os braços mais curtinhos para ser mais redondinho e fofinho, pernas mais curtinhas para ser redondinho e fofinho, e é todo arredondado, gordinho, dá vontade de apertar, de morder, uma fofura. Já o psicopata tem ombros mais largos para poder manipular, geralmente o bad boy, o líder, dando com seu
peito estufado. Mazoca sente muita vergonha, não quer ser exposto, geralmente é tímido. Ou seja, tem uma camada grossa de músculo e de gordura justamente para proteger o tórax, né? Tem uma musculatura tensa de tanto fazer isso. Tipo, vergonha. É aquela pessoa que às vezes chega, parece um cachorrinho, tipo, chega todo comprimido, tipo. E por fim, e por fim, o perfil que eu não falei ainda é o rígido. Enquanto que o masoca, vamos relembrar só, o psicopata descobriu aquela criança de 3 anos que descobriu falar, descobriu fazer e ser visto, ser recompensado, né? Linguagem de troca. Antes o oral é só choro e recebo. Depois já tem uma linguagem de eficiência, tipo, mas a garotão, conseguiu, fez, é bonito. Tem linguagem de mérito e ganho. Quando a gente sobe pro masoca, já entra a autodisciplina. Não é só tu fazer e ganhar recompensa. Agora tu também tem que não fazer isso, não fazer cocô nas calças, né? Limpar as coisas, já tem uma linguagem de punição caso não feito. Existem consequências, né? Aprende a reter impulso, não é só fazer o que tu quer a hora que tu quiser. A criança já aprende ali a ter educação, a ter respeito, a ter né, se autoconter. E quando a gente chega no rígido, a gente volta aos valores do psicopata. Rigidez, dentro da linguagem de Reich, é o conceito de tensão. É o masoca também. Só que o masoca, ele é, veja bem, ele é reter e soltar. Tanto é que riam se quiser. Mas enquanto dos 2 aos 3 anos é conhecido como fase oral, por causa da boca, e aos 3 anos é conhecido como 3 ou 4 anos é conhecido como fase ali da fase da psicopatia, a fase do masoca é conhecido como fase muscular, justamente por causa dessa musculatura densa, né, regular os músculos, ou conhecida como fase anal. Por quê? Porque é uma fase em que a criança aprende a reter o esfíncter do ânus ou soltar. Antes disso, a criança caga inconscientemente, por isso que ela usa fralda. Ela não se toca que ela fez cocô, ela simplesmente faz, sente prazer naquilo, né, que evacuou, só que ela não consegue impedir que aquilo aconteça. Quando a criança passa pelo desfraude, normalmente ela passou por essa fase, ela aprendeu a reter e soltar. E esse conceito não é só no músculo. Esse conceito ele ocorre também na metáfora. A criança aprende que ela não pode chorar a hora que ela quiser ou fazer barulho a hora que ela quiser. Ela aprende que tem horas em que ela pode se soltar e brincar e horas que ela não pode. Quando a gente vai na próxima fase, que é a fase do rígido, a gente entra numa fase muito engraçada. Porque é a fase do complexo de Édipo. Uma amiga minha chamava de a fase de Exu, porque é uma fase de 2 polos. E ela estava certa. Tem muito sentido. É uma fase binária, uma fase de triangulação, que a pessoa se vê dividida entre 2 questões. É uma fase bélica. A criança quer competir. Só que não se trata de derrubar o outro, ou de se ver maior. Exatamente. Não se trata de derrubar o outro, se trata de se ver maior. É uma idade que a criança cria vaidade, ela gosta da beleza das coisas, ela gosta de se ver bonita, ela descobre, ela tem compreensão de status, de mais alto, mais baixo, de mais importante, menos importante. Mas principalmente é uma fase de tensão, não no sentido de longos momentos de tensão, mas no sentido de picos de intensidade. Então, por exemplo, fazer isso é importante, mas fazer aquilo é hiperurgente. Antes disso a criança não entende. Antes disso é, por exemplo, lavar a louça, fazer a comida, é a mesma coisa. Pro rígido não. Pro rígido, lavar a louça é pra comer amanhã. Agora, sem comida, é passar fome. Entende? Depois da fase da rigidez, a criança aprende essas instâncias. Ela aprende que na vida existem leis, existem coisas que são tensas e coisas que são a risco de vida. Existem riscos de emergência. Então, vamos lá. Tipos de personalidade, o esquizoide gosta de informação teórica. O oral gosta de informação emocional. Então é um de teoremas e matemáticas. Ou lúdico. Às vezes aquela viagem na maionese vai no espaço sideral, daí vai na Idade Média. O esquizoide gosta de visualizar um quadro grande. O oral já é aquela coisa fofinha, tipo uma demonstração de carinho.
Ou aquelas histórias emocionantes de descobertas profundas da alma, tipo descobrir que no final do filme o mais importante era a família. Ou aqueles filmes de Natal em que o cachorrinho se perde. Oral é romântico no sentido emocional, num emocional puro, um emocional inocente. Quando a gente pega o psicopata, é mais aquela coisa de ação, estratégia, gosta de filme de ação, gosta de filme de principalmente inteligente, sabe? De estratégia, de detetive, aquela coisa em que o cara é arrojado, é dinâmico, o cara é líder, aquela coisa que tem um protagonista que é o melhor de todos. Geralmente esse é o do perfil psicopata. Já o perfil masoquista, masoquista é aquele que sofre, mas aguenta apanhar. Então são aquelas histórias de longo processo, aquela história, tipo a história do filme do... Vamos pegar, é que agora não me ocorre nenhum exemplo. Mas são histórias de longa luta e conseguiu no final. Tipo aquela história do cara, do menininho do pijama listrado. Mentira, peguei um exemplo ruim. Histórias, digamos que a pessoa passou por um campo de concentração, foi sofrido, mas no final ela ganhou. Ou passou a vida inteira tendo o sonho de ser cantor e nunca pôde, e depois de muito apanhar, de muito passar por coisa, lá no final conseguiu se tornar um cantor de sucesso, sabe? Esse tipo de história emociona o masoquista. Porque não é só, fui conseguir. Teve um longo processo, uma longa caminhada. Geralmente foi muito humilhado no meio do caminho. E no final brilhou com aquela intensidade que ninguém imaginava. Quando a gente chega no rígido, o rígido é tensão sexual, é apaixonado. Do mesmo jeito que o oral é aquele romantismo fofinho, gosta do carinho, do afeto, do amor, de valores da alma. O rígido tem a ver com drama, tem a ver com paixão, tem a ver com aquela coisa. Não é só pesado, tem que ser intenso. Tipo aquela coisa, fugiu do preconceito, fugiu dos pais, depulou a casa e impressionou a namorada com uma flor, depois saiu, estava envolvido com a máfia, quase morreu, mas era bonzinho, não queria. Enfim, aquela coisa de quero, mas não posso, desejo, mas sou proibido. Ou tanto o sou negado, proibido e quero muito, quanto aquele eu comigo mesmo me nego, mas eu quero muito, é característico do rígido. Relembrando, cada um é muito atiçado por um sistema de estímulo. Esquizoide medo, imagina que você está numa briga e o cara vem com uma faca. Na hora, o primeiro receptor que vem no cérebro é medo. O cara puxa o revólver, é desviar daquilo. Então, por exemplo, um bom lutador que tem experiência, às vezes tem um esquizoide muito aguçado. O cara não é esquizoide. O cara é truncalhudo, é grandão. Mas de tanta briga, tanto passar medo, tanto passar pela situação, o cara puxa uma faca, o cara já sabe como desviar, como botar o braço, puxar o cara e... Ou seja, tem a ver com visualização de quadro. Esquizoide tem a ver com o que se evitar, mas principalmente grandes visualizações de dentro da cabeça. Já a parte do abandono tem mais a ver com... Enquanto esquizoide seria o que se evitar, ou do que se retrair, o abandono tem mais a ver com o oposto, que é acolher, mas tem a ver com de dentro para fora. Então, eu não sei se vocês já viram aquele ditado, às vezes um bom marido se agarra pela boca. Tipo, na época machista em que para a mulher conquistar o cara ela tinha que ser boa cozinheira, tinha que cuidar bem da casa. Isso pro oral é jogo pequeno. Só dar uma boa comida não basta. Ela vai fazer uma comida linda, extremamente gostosa e vai chegar com toda a doçura. Tá aqui, meu querido. Tem toda uma apresentação. O oral ele não se preocupa só com como a pessoa está se sentindo. Ele se preocupa com a pessoa estar confortável, ele se preocupa com o contexto. São excelentes cuidadores, excelentes atendentes, são pessoas... E nunca para lógico, é uma coisa que flui deles. É quase uma sinestesia com emoção, com sentimento. Quando a gente fala do psicopata, não tem melhor estrategista, cara para fazer cálculo de empresa, melhor que tem, negociador, melhor que tem, é o cara que lida com estratégia. Então é o caçador, é o cara bem arrojado, é o cara dinâmico, é o cara ordem dada, missão cumprida. Sabe? Só que, por causa dessa parte de livre-arbítrio, escolha ou controlo, dificilmente vai ser um empregado. Ou vai ser o gerente, que é solto ali para cuidar de um território, o cara territorial, é o macho alfa. Ou vai ser o microempresário.
O cara que às vezes até nem tem muito funcionário ou gosta de comandar gente, ou ter uma empresa na qual esteja no controle dele. Não é exatamente o tipo de pessoa megalomaníaca, é só uma pessoa que gosta de cuidar dos seus 3 4, certo? Mas é muito correlato a controle. Tanto no bom sentido, ter controle de seus objetos, suas coisas, quanto no mau sentido. Às vezes querer controlar demais, então é uma coisa interessante se atentar nisso. E claro, ótimos líderes, né? Perfil Mazoca, excelente trabalhador fechado, excelente compreendedor de processos longos. Não obstante, não só isso, digamos assim, eu não sei se vocês já pegaram aquele perfil do caboclo explorador, tipo Pedro Álvares Cabral, com facão numa mão, uma bota em cada pé, sair na mata e abrindo trilha. Esses caras, tipo meio estilo viking, geralmente eles eram fortes. O lado masoca tem muito a ver também com isso. É uma pessoa mais ligada a processo. Então ela é uma pessoa mais forte, uma pessoa mais lógica para resolver problema. Ela é afetuosa e cuida de cada um, mas ela é de longo processo. Então o que acontece? É muito comum às vezes o empresário, o perfil jogador, ser dono de uma empresa, por exemplo, pequenininha. Eu faço ali meu trabalho para região, eu faço meu trabalho para os 2 bairros. Ou sou dono de uma lanchonete. É um trabalho perfeito, porque é um trabalho intenso, o pessoal vai ter sempre demanda, vai sempre mandar, vai sempre receber, e o cara fica ali só contando os malotes. Agora, se tu for pegar o mazoca, não. É muito comum um dono de empresa de construtora ser masoquista. Não sei se vocês já viram aqueles caras que andam de Land Rover. E aí tu espera descer um cara bonitão, né, de terno, alto, magro, porte atlético, e desce um baixinho quadrado, todo meio desengonçado. O mazoca tem muita compreensão de processo. Então é muito comum ele ser dono de construtora. Ser dono às vezes de lanchonete, ser dono de negócio grande, porque às vezes o cara não está muito interessado no susto. Não é muito aventureiro, não é muito que nem o perfil psicopata que gosta de novidade. Ou que nem o rígido que é mais arrojado. O mazoca gosta daquela coisa processual. Então ele entende que sai dinheiro, entra dinheiro, negócio fixo ali. É aquele tipo de cara que tem um negócio há anos de família, que já está pensando em passar pros filhos, pros netos, sabe? Mas claro que todo mundo tem todos. E o lado lindo do mazoca, o lado aventureiro do mazoca, tem muito a ver com se sentir seguro. Se ele se sentir, tem muito a ver, ele é muito mais ligado a conforto. O melhor jeito de explicar é que o mazoca ele é um oral mais evoluído. Enquanto que o oral sente tristeza. E num processo de perdi, encontrei de novo, perdi de novo, acaba aprendendo muito aquela coisa do cuidar. Digamos, pela tristeza descobre o afeto. O mazoca já é outra pegada. O mazoca ele é uma região do corpo e um tipo de evolução que vem depois. Só que dentro de aspectos do id ele vem primeiro. Digamos, os 5 processos de mielinização dentro do id, dentro do subconsciente, ele acontece ao oposto. Ou seja, digamos, o mazoca ele é tanto uma versão mais evoluída do oral quanto uma versão mais retrógrada do oral. Ou seja, uma versão mais bruta. Às vezes o cara ele tem que conciliar raciocínio com afeto. Então, por vezes, às vezes pode ser um cara muito lógico e muito duro. Ou às vezes até um cara muito afetuoso, mas passam muito a perna nele, ele se deixa, tipo, se faz de vítima, mas depois tem muito aquela coisa, eu passei por aquilo e mesmo assim eu venci. Tipo, não é bonito você ter passado por aquilo, é bonito você ter desviado daquilo. É bonito, é mais proeminente você ter sido esperto. Só que o Mazoka compreende essa beleza de ter passado, de ser forte e aguentar. Tem também um lado aventureiro, tem um lado força para explorar o novo, digamos assim. Esse lado ele é só um pouco mais difícil de se enxergar. Vai fazer mais sentido depois. Mas o rígido é problemático. Porque para mim o rígido ele é tanto anjo quanto demônio. O rígido é literalmente um conceito de extremo. Em outro vídeo eu falei que depois da periferia, seja de uma pessoa pela sexualidade ou de uma galáxia pelo tamanho de território, passou da periferia para a criação. Ou seja, passou de mim, já não sou mais eu, meus filhos ou meus netos. A questão é que o rígido é o chulo.
É a periferia, é o povão. É aqueles que têm que se desafiar a crescer um pouco mais. Só que quando tu pega uma pessoa que é mielinização rígida, no extremo, tipo assim, de duas uma. Quando o rígido ele é. Quando o rígido ele é. Como eu vou dizer. Completo, uma pessoa saudável. Tá? Uma pessoa bem saudável, tem todas as faculdades, estuda, lê, tem um emocional bom, né, bom líder, aquela coisa toda, mas tem o rígido muito acentuado. É intensidade. O cara se esforça pra caramba, o cara tem grandes missões, geralmente é um cara que chega longe, um cara que tem dinheiro, é um cara que ele não vai ser dono de uma lanchonete ou de uma construtora, o cara vai querer dominar o mundo. Tipo assim, todos os problemas que o psicopata pode ter, o certo seria dizer o seguinte: perfil jogador dá bom líder. Agora, psicopata, o cara doente no jogador, ele tem aspecto de rígido de jogador e de esquizoide. Normalmente o doente psicopata, ele acaba tendo muita intensidade no desejo, muito desejo de domínio e muito medo e covardia, por isso tanta estratégia, tanto evitar que os outros peguem, até pelo fato escuso, né? Estou matando alguém diferente de trair a esposa de alguém. De outro nível, tem nível sobrevivência de intensidade. Totalmente diferente, digamos, de uma pessoa apaixonada. A questão do rígido é que ele é apaixonado. Ele é, como eu disse, dramático, gosta daquela coisa intensa. É o perfil artista, é um ótimo expressivo, é o lado expressão. É o lado depois da periferia, digamos assim, depois da pele, depois da boca, vai um pouco além. É o lado de ser visto, é o lado de ser reconhecido, é alguém que gosta de status. E se a gente for pegar no lado natural, alguém que fosse só rígido e nenhum dos outros, seria uma pessoa sexual. Ou seja, não malicioso, seria uma pessoa bom vivô, aquela loira burra, sabe? Que é gostosa, tem dinheiro, ninguém sabe por que tem dinheiro. Mas é porque vibra bem. É porque é uma pessoa feliz, é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa apaixonada. O rígido ele tem um lado lindo, que é esse lado expressivo. Só que o rígido, quando cai para patologia, o rígido é de perfil demonstrativo. Dentro da linhagem de Freud, ele tem personalidade demonstrativa. Gosta de mostrar, é aquele que mata a cobra e mostra o pau. Enquanto que o psicopata tem uma linguagem de troca, ou seja, ele gosta de você, ele vai fazer alguma coisa por você, e o oral tem uma linguagem de carinho, ele gosta de você, ele vai expressar carinho, o rígido ele tem uma coisa de impressionar. Ou seja, mesmo se ele estiver gostando de você, ele vai ser arrogante. Ele vai ser, sou grande, sou bonito. Se ele gostou de ti, aí sim ele vai ser grande, vai ser bonito. E muitas vezes ele está ofuscando, ele não faz ideia disso. O rígido é o mais problemático de todos, porque é de longe o que menos raciocina. Como assim? Veja bem, quando uma pessoa tem o rígido acentuado, assim como o perfil psicopata, ele vai pegar mais o lado masculino do esquizoide do que o negativo, do que o feminino. Ou seja, ele vai ter mais uma necessidade de... Ele vai ter um poder de ação muito mais focal, muito mais predatório do que periférico. Ou seja, o rígido ele é mais instintivo, ele é mais reativo, ele é mais magnético. É uma pessoa de mais sensação, é uma pessoa mais sinestética. Por vezes é aquele tipo de pessoa que não tem noção teórica, não sabe como vai fazer, mas sabe com quem vai falar, sabe o que vai falar, sabe como se portar. Por vezes o rígido, sem saber quase nada, sabe falar com as pessoas certas, sabe ter dinheiro e é um tanso. Aí, geralmente, tanto o filhinho de papai quanto o pobre que cresceu, lutou e chegou lá. Muitas vezes na inocência de querer se esforçar e chegar. Enquanto que o esquizoide, às vezes, é inteligente, cheio de matéria, cheio de ideias, cheio de teoria e nunca faz. Então, quer dizer, o rígido ele tem um valor que todo ser humano, todo animal precisa ter para não morrer. Só que assim, região de mielinização, a última coisa que a gente aprende desde que a gente nasce acaba sendo o ID. ID, instinto básico de sobrevivência. Ou seja, e o rígido trabalha muito isso. Enquanto o esquizoide mieliniza que é a área da cabeça, e o psicopata e o oral, né, a parte demonstrativa, a parte de ação, acaba ficando mais nessa área, a parte mais sensitiva, expressiva, que seria rígido e masoca, a parte mais sexual, fica aqui embaixo.
Imagina da seguinte maneira: superego, capacidade de mente, capacidade emocional, ou seja, ego, e embaixo, id, capacidade de instinto, ou instinto de sobrevivência, comer, cagar, enfim. Não é ligado a emoções, gosto de você ou a raciocínio. Quando a gente pega capacidades, ou capacidade não, perfil na PNL, a gente tem perfil visual, perfil auditivo, mais ligado à emoção, e perfil sinestético, mais ligado a instinto. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem instinto para dinheiro, não é um instinto de sobrevivência, mas é um hábito de visão, uma sinestesia que a pessoa alimentou tanto tempo que ela, sem estudar, às vezes ela bate o olho em alguém e fala: esse cara tem dinheiro ou não. É a mesma coisa que aquela pessoa sexual. Como é que aquele cara consegue pegar tanta mulher e eu não? Às vezes tem esse aspecto. O cara tem sapiência para dizer: aquela guria deve ser meio vazia. Eu não sei, porque eu sinto isso. É uma sensação, não é um sentimento. Mas o cara tem instinto para isso. A questão é: instinto de sobrevivência, fatores que você faz antes de pensar e antes de sentir. É rápido. É uma via de informação a ser trabalhada. Emoção já é correlato a apego. Carinho. Conheci faz muito tempo, faz parte da minha história, me ensinou muita coisa, ganhou valor. Raciocínio é básico, entendi. Ou seja, o raciocínio, às vezes, ele se mostra o mais superficial de todos, embora seja o mais alto na hierarquia. Mas enfim, o perfil rígido, mais ligado ao id, ele tem muito a ver, às vezes, com esse nosso lado animal, esse nosso lado meio tanso, o lado loira burra, que eu disse, né? Como é alguém que lida com muita tensão, muitas vezes passa o tempo todo com medo de ser pego, aquela zona do escuso. Tem muito a ver, às vezes, com a vergonha, tem muito a ver com... Não a vergonha da humilhação, tipo masoquista ser exposto, mas tem muito a ver com medo de ser pego. Tem muito a ver com aprontou e quer deixar escondido, porque é intenso. Então é, por vezes, aquela pessoa mais ligada ao escuso. Não necessariamente ao ladrão, mas é aquela pessoa que vai se pagar, né? Tipo, eu conheço tal cara de tal morro. É aquele cara que às vezes... Isso na zona pobre. Na zona rica é aquele que vai dizer: conheço tal presidente de tal empresa, né? Tipo, minha família tem contatos. É aquele cara que às vezes conta com o negócio que é o ovo que no cu da galinha. A gente tem todo esse lado riquíssimo em apreciação, em sensação. Só o rígido tem esse lado meio loura burra, que eu falei, é um lado mais instintivo. Mas quando a pessoa é toda rígida, digamos, ela é toda bem estudada, bem informada, não tem déficit nos outros fatores, o rígido, ele acaba tendo muito poder. Por quê? Imagina o seguinte: é uma pessoa magnética, ou seja, lei da física básica, todo material é magnético. O metal e o ímã só têm mais poder de atração pela tensão, mas tudo é magnético. Aí você imagina que um ser humano com uma nuvem de hormônios, etc., né, tipo uma complexidade muito grande, a gente é uma máquina extremamente magnética, radioativa, só que de onda não nociva para a nossa espécie. Se eu abraçar uma pessoa, ela vai ficar bem. Né? Talvez até tenha poder de cura. Só que a questão é que o rígido é extremamente magnético, tem um campo muito forte. Por vezes, quando o rígido para estudar, é um demônio, porque o bicho tem uma natureza muito predatória. Digamos assim, o masoca e o oral, que seria sentimento e processo, tem uma coisa muito periférica. É mais de lar, mais, digamos, entre yin e yang é mais yin, é mais carinhoso, é mais gentil, né? Por vezes, às vezes aceita uma vida mais humilde. São pessoas mais adaptáveis em certa situação, são até mais nobres, se a gente for ver. Já o psicopata e o rígido têm um aspecto quente. Enquanto os outros dois são frios, mas são cálidos, esses outros dois são quentes, mas são frios. São pessoas eventualmente demoníacas, são pessoas predatórias. Elas correm atrás do objetivo, consegue, determinou, tá no papo já. A diferença só é que o perfil jogador ele é mais racional, ele é mais da mente. O rígido ele é mais instintivo. Então o rígido às vezes, pau, nem deu tempo de pensar, mas quando fui ver já fiz, já resolvi. O psicopata já apareceu o problema, ele, calma gente, vamos fazer assim, assim, assado, fulano já faz. O moral já é, oh, deu problema aqui, alguém me ajuda. O masoca, quando dá um problema, pega o manual. Pera aí, deixa eu ler o manual. Né? O esquizóide, bom, chega a ser besta falar.
O esquizoide, na cabeça dele, ele resolveu. Na cabeça, já sei como resolver, já imaginei, já imaginou o problema, a resolução, já imaginou 5 formas de resolução, só não falou pra ninguém. Brincadeira, né? Pegando um estereótipo, né? Vamos lembrar que tecnicamente todo mundo tem todos. Todo mundo tem capacidade de ser inteligente, fazer, etc, etc. A questão é só se você tiver um muito acentuado ou você tiver déficit em algum desses. E perceba, déficit não significa às vezes ter ele mais estimulado ou menos. Tem a ver com como você encara aquele aspecto da vida. Então, por exemplo, o rígido é muito ligado à traição, certo? Traição não significa só marido e mulher ou relacionamento. Traição tem a ver também com confiança. Eu confiei na pessoa e a pessoa foi lá e me traiu pelas costas. A pessoa trocou um combinado que a gente tinha feito, certo? Então faz parecer que o rígido é referente ao outro, mas não é. O rígido é referente ao nosso mecanismo de autoaperfeiçoamento. Então o rígido se cobra, ele quer do bom e do melhor, mas ele também quer merecer o do bom e do melhor. O rígido tem um lado integridade lindo, teimoso que é uma mula. Só que o rígido